Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o caso da pensão para as vítimas da Zika, né? Mais uma vez o Lula vetando benefício para pobre, né? O Lula adora encher a boca para dizer que não, que vamos tributar os super ricos e não sei o que lá, mas na hora de cortar mesmo, corta é dos pobres. E cortou mais uma vez uma coisa absurda, porque nesse caso aqui o governo tem culpa disso ter acontecido. O tal caso da microcefalia decorrente da Zika é um problema do governo mesmo. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por a hermenêutica pentadimensional do Toba, hemorroida cerebral e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é importante ressaltar isso, né? Entender, relembrar deste caso, porque isso aconteceu já faz algum tempo. Esse caso da Zika e da microcefalia aconteceu lá em 2015, 2016, no final do governo Dilma, né? Do segundo governo Dilma, e as pessoas podem não se ligar do que a gente está falando aqui, tá? Já se sabia naquela época que havia uma ligação entre o vírus Zika e a microcefalia. O vírus Zika é um vírus que é transmitido pelo Aedes aegypti, da mesma forma que a dengue, a chikungunya e coisa e tal. E o que acontece nesse caso, né? Havia essa ligação entre o vírus Zika e a microcefalia, mas o pessoal do SUS na época falou que não tinha problema não, que podia engravidar, que não tinha problema não, que não precisava fazer tratamento especial e coisa e tal. Hoje em dia a gente sabe, naquela época já se sabia também, tá? Foi um erro do SUS isso, né? O governo errou. A culpa dessas crianças terem nascido desse tipo foi do governo Dilma, do governo Lula, que é a mesma coisa, né? Por quê? Porque há tratamento que você pode fazer durante a gravidez para evitar isso. Então, se você está grávida com a criança, primeiro você tem que tomar um cuidado absurdo para não contrair Zika. E se você contrair Zika, você tem uma série de remédios que você pode tomar para evitar que isso aconteça. Naquela época, a gente teve uma grande epidemia de Zika e chikungunya no Brasil. Isso aí é por um outro problema, por a questão justamente do Aedes aegypti, né, da falta do DDT, né? O DDT foi demonizado aí pelo pessoal ambientalista e coisa e tal, e por isso voltou a gente ter problema com mosquito no Brasil. A gente não teve, na minha infância eu não tinha esse problema de mosquito no Brasil, de Aedes aegypti no Brasil, porque isso tinha na época, no início dos anos 1900, depois acabou durante o meados do século XX, e agora no final do século XX, início do século XXI, voltou o problema do mosquito no Brasil. Por quê? Porque proibiram o DDT. Um absurdo esse tipo de coisa. O DDT foi acusado de causar câncer nas pessoas, sendo que não há nenhum estudo que prove que realmente causa câncer o DDT. Foi tudo uma jogada de marketing, porque o DDT é uma substância barata, uma substância eficaz contra mosquito, e aí o pessoal não ganhava muito dinheiro com isso, né? As empresas, na hora de vender veneno e inseticida, não ganhavam muito dinheiro com isso. Aí fizeram uma campanha enorme dizendo que o DDT causava câncer, nunca foi comprovada essa ligação, e no final das contas proibiram o DDT. É proibido no Brasil, proibido em um monte de países americanos, e aqui no Brasil voltou o problema do mosquito. Voltamos a ter problema com mosquito no Brasil, infelizmente, depois disso, né? Mas, como eu estava falando, lá em 2015, 2016, a gente teve essa grande epidemia de Zika e chikungunya transmitida pelo mesmo mosquito da dengue, que, aliás, diga-se de passagem, também está crescendo muito a dengue hoje em dia. E aí, devido à falha do pessoal do SUS, muitas mães pobres acabaram dando à luz a crianças com microcefalia, né? Ou seja, há essa ligação, de fato, o vírus da Zika causa microcefalia, mas como eu falei para vocês, a questão toda é primeiro de cuidado, é você fazer campanhas. Se você está grávida, toma muito cuidado com o mosquito para não ser picado, para não contrair nenhuma doença nisso daí, mas também existem tratamentos. Se a pessoa pega a Zika, se você fizer o tratamento adequado durante a gravidez, você evita a microcefalia, né? O fato é que naquela época nasceu, por esse erro do governo, eu acho importante ressaltar isso, foi um erro do governo, isso causou o nascimento de um grande número de crianças com microcefalia. Eu não sei qual é o número total no início, mas parece que hoje em dia são 1.500 e tantas famílias que seriam... Eu não sei qual é o número de crianças que chegou a nascer, mas muitas morreram, porque é uma doença muito séria e muitas crianças acabam morrendo realmente dessa doença, né? Hoje tem cerca de 1.500 e poucas famílias que seriam beneficiadas por esse benefício, que são as que restaram desse erro médico absurdo que aconteceu lá atrás do governo Lula, né? Do governo Dilma na época, né? Enfim, o que aconteceu? A Mara Gabrilli, que era deputada na época, fez esse projeto de lei,
concedendo 50 mil reais de uma parcela única para essas famílias, para ajudar com os custos de criar uma criança com esse problema, e mais uma pensão vitalícia na faixa de 8 mil reais para essas crianças. Não é um número muito grande de famílias, são, como eu falei, 1.500 famílias no Brasil todo, isso não é um custo elevadíssimo e coisa e tal, mas vocês sabem que o Lula precisa gastar dinheiro com outras coisas, ele precisa gastar dinheiro com a Abreu e Lima, que é aquela refinaria que vem lá do Petrolão, tem que dar dinheiro para o Odebrecht, tem que dar dinheiro para a OAS, tem que dar dinheiro para os cupinchas sindicalistas que ele botou nos Correios, nas outras empresas estatais. Enfim, o Lula torrando dinheiro com os amigos dele todo, tem que tirar dinheiro de algum lugar. De onde é que ele está tirando dinheiro? Do pessoal que ia receber a indenização da Zika, né? Então, é um projeto que tem 10 anos de trabalho, segundo a Mara Gabrilli. A Michele Bolsonaro também falou que é um absurdo isso, né, esse veto, um governo maldito. Lembrou, inclusive, que o Bolsonaro aprovou o primeiro projeto de pensão vitalícia para o pessoal com Zika. Tá? Aqui, ó, isso aqui foi 2020. Foi sancionada pelo Bolsonaro a lei que garante pensão vitalícia para crianças atingidas pelo Zika. Mas naquela época era uma pensão de só R$1.000, de um salário mínimo, né? Isso é pouco. Tanto que o pessoal continuou trabalhando nesse outro projeto agora, que é o projeto da Mara Gabrilli, que dá uma pensão maior e também dá um adicional de R$50 mil. O governo Lula falou que não que vetou esse artigo, esse projeto, mas que ia fazer uma medida provisória para corrigir o problema. Não, eu vou fazer de outra forma, né? E de fato fez o seguinte, o que era R$50 mil mais a pensão vitalícia de R$8 mil por mês, virou R$60 mil. Só, sem pensão vitalícia. O que é um absurdo, porque né, o custo de você cuidar de uma criança deficiente, que eu lembro para vocês, por culpa do Estado, por culpa do SUS, viva o SUS, causou esse problema nessas crianças. Então, lógico, R$60 mil é nada, né? É muito pouco nessa história toda. Essa é a medida provisória do Lula. Um absurdo, mas que sirva de lição ao pessoal. A esquerda adora cantar que não, que somos a favor dos pobres, que temos que tributar os ricos para dar para os pobres. O Lula enchia a boca falando que não, que o meu pacote de corte de gastos não vai, eu vou dar dinheiro para os pobres, não pode cortar dos pobres, tem que cortar dos ricos. Acabou que o pacote de corte de gastos do Lula que fez? Cortou benefício de prestação continuada de pessoas deficientes, cortou salário mínimo, cortou ajuda do PIS/PASEP, lá, como é que é o nome? Abono salarial, cortou abono salarial e coisa e tal. Ou seja, cortou dos pobres, que isso aí é tudo pobre, e os ricos não teve corte nenhum. Os ricos, meu amigo, estão aí felizes da vida. Aliás, nunca lucraram tanto como no governo Lula o pessoal dos grandes bancos, né? Porque o Lula torrando dinheiro como se não houvesse amanhã, fica pegando dinheiro emprestado dos bancos, isso faz o lucro dos bancos explodir, né? Não é só nesse governo Lula, não. O governo Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, também os lucros dos bancos explodiram todos porque o governo insiste em torrar dinheiro como se não houvesse amanhã. A esquerda adora falar que é a favor dos pobres, adora falar que é a favor das mulheres, adora falar que é a favor dos homossexuais e não sei o que lá. É mentira. A esquerda mente. Eles são contra essas pessoas, eles querem usar essas pessoas como massa de manobra para eles ajudarem os cupinchas dele, lá, os sindicalistas do Lula, que está todo mundo ganhando bem, o pessoal da Abreu e Lima lá que o Lula está fazendo para ajudar o Maduro lá, né? Uma refinaria feita com a questão da Petrobras, na época do Petrolão, cheia de rolo nisso daí, e o Lula está dando dinheiro para o pessoal lá, né? Aprenda uma coisa, tanto a esquerda quanto a direita querem, no final das contas, as mesmas coisas, querem que o país se desenvolva, que todos nós vivamos melhor, que os pobres deixem de ser pobres, que os miseráveis deixem de ser miseráveis, que todo mundo fique melhor de vida, né? Todo mundo quer isso, uma sociedade mais igualitária, todo mundo quer isso, né? A questão é, a esquerda acha que consegue fazer isso com o Estado dando dinheiro para o pobre, o que não é uma forma eficiente de resolver esse problema diretamente. A menos com uma situação como essa, em que é um erro do Estado, e aí o Estado tem que indenizar essas famílias mesmo, mas a forma do governo Lula de dar Bolsa Família, dar isso, dar aquilo, isso não é a forma correta de resolver o problema. Ao contrário, acaba prejudicando os pobres e ajudando os ricos, porque o governo torra dinheiro demais, acaba pagando fortuna para os ricos, né? A direita quer fazer a mesma coisa com liberdade econômica, com menos impostos, porque aí a pessoa pobre pode crescer por sua conta própria. Não precisa ficar dependente de pensão do governo. Acaba sendo muito melhor para as pessoas o livre mercado do que a solução esquerdista no final das contas, né?
Essa é a ideia. Esquerda mente. Eles querem que eles não são a favor dos pobres, eles são a favor de Estado grande. É isso que a esquerda representa, um Estado enorme, cheio de cupincha, cheio de ineficiência, que resulta em barbaridades como esse tipo de coisa aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.